Aleluia! Hoje é sábado de aleluia, fim de tarde. Daqui a pouco vai ser domingo da ressurreição. Deus nos proteja e nos traga a ressurreição. Aí, neste fim de semana, na sexta-feira da Paixão, eu tive um encontro com a minha adolescência em Campina Grande. Quando eu era adolescente, lá em Campina Grande, eu ficava já assim mais tarde da noite, num ponto que tinha lá chamado a Sorveteria Flórida, à espera dos jornais do Rio de Janeiro. Chegava a última hora, o jornal do Samuel Weiner, e era uma verdadeira galeria de grandes ídolos meus do jornalismo. Stanislau Ponte Preta, né? O Sérgio Porto, Nelsinho Mota, que está aí até hoje em atividade, e outro que está em atividade é o Rui Castro. Rui Castro era uma espécie de meu guia na área de cinema e de música popular. E eu até hoje leio religiosamente a coluna do Rui Castro na página 2 da Folha. E aí eu encontrei na coluna do Rui Castro, na sexta-feira da Paixão, uma boa inspiração para abrir esse vídeo aqui para você. O Rui Castro escreveu uma coluna chamada Amigo do Amigo. Não preciso dizer para você quem é, né? Mas eu digo, Zé Antônio Dias Toffoli. Bom, e ele fez uma pesquisa que eu podia ter feito, aliás, que eu fiz já várias vezes na Wikipédia, mas ele conseguiu genialmente resumir tudo. Segundo a Wikipédia, José Antônio Dias Toffoli foi consultor jurídico da CUT, ligada ao Lula, em 1993 a 1994. Assessor jurídico da liderança do PT, partido de Lula, na Câmara dos Deputados, entre 1995 e 2000. Advogado de 3 campanhas presidenciais de Lula, em 1998, 2002 e 2006. 3 derrotas, uma para Fernando Collor e 2 para Fernando Henrique. Foi subchefe para assuntos jurídicos da Casa Civil de Lula de 2003 a 2005. Foi indicado por Lula para o cargo de advogado-geral da União e nele ficou de 2007 a 2009. E, finalmente, indicado por Lula ao cargo de ministro do Supremo em 2009, o mais jovem ministro do Supremo da história. O Lula não está nem aí para o fato do Dias Toffoli ter sido reprovado 2 vezes para concurso de juiz. Mas nós devíamos estar, porque ele agora é presidente da Corte mais alta da Justiça, sem ter sido sequer aprovado para ser um juiz de primeira instância. E vocês viram que o Lula está presente na vida dele desde a sua mais tenra juventude. Tem um querido amigo meu, que eu não vou dizer o nome para não comprometê-lo, mas ele foi presidente do PT, do diretório do PT, lá em Pinheiros, em São Paulo. E lá, naquele diretório, aparecia muito um rapaz que era garçom na oficina da pizza. Segundo esse meu amigo, esse rapaz era muito gozado pelas suas deficiências culturais, digamos. Não preciso dizer quem é, né? Pois é, mas eu preciso dizer que o Lula já foi condenado 2 vezes como ladrão, como corrupto, né? E foi condenado em segunda instância, que por isso está ocupando lá digamos, uma dependência na Superintendência da Polícia Federal em Curitiba, atrapalhando o trabalho policial. Que é o dever realmente de quem é preso. Só que ele não está preso, né? Bom, ele não está preso, mas, como diz a minha amiga Memeia Tucunduva Liberti, ele devia estar, porque ele foi condenado à prisão, ele não foi condenado a viver numa sala na Polícia Federal, né? E aí o Rui Castro termina a sua crônica dizendo o seguinte: e ainda dizem que o Lula não é amigo de ninguém. Pois bem, o José Antônio Dias Toffoli, levado ao Supremo por um ladrão, um corrupto condenado, não está em companhia muito diferente nessa conspiração aí que terminou com o recuo do relator do inquérito infame, o fake inquérito infame que o próprio Dias Toffoli abriu para caçar as bruxas qualquer pessoa que fizesse qualquer crítica ou que faça. A censura foi censurada, caiu, mas o decreto continua, né? Pois é, o doutor
promotor de justiça de São Paulo, Alexandre de Moraes, também não diria que entrou na via da política pela via assim, mais honesta, né? O primeiro cargo grande dele, eu falei ontem, ele foi supersecretário na prefeitura de Gilberto Kassab, do PSD, e o Gilberto Kassab, eu não sei se você sabe, mas ele sabe, e o Alexandre também sabe, não ocupou o cargo para o qual ele foi nomeado, de chefe, de secretário das relações governamentais do governador tucano João Dória de São Paulo, porque está respondendo a inquérito por corrupção na Justiça Federal. Depois da prefeitura, o Moraes foi para o Estado, nomeado pelo Geraldo Alckmin, secretário de Segurança Pública e secretário da Justiça. Geraldo Alckmin teve os seus bens bloqueados, também metido numa enrascada com a Justiça por causa de corrupção em licitações públicas no Estado. Mas aí foi promovido a ministro da Justiça de Michel Temer, que, como vocês sabem, foi preso, está solto, mas pode ser preso a qualquer momento. Então, esse rolo da censura e desse decreto é feito por gente que foi levado ao Supremo por aquele ato na política brasileira em que algumas pessoas que praticam o ilícito, né, no serviço público alcançaram o poder. Bom, ontem eu falei para você de uma relação de crimes que eles dois teriam cometido contra o Código Penal, que foi uma ideia que me foi dada por telefone pelo Modesto Carvalhosa. Hoje eu roubei uma ideia de um promotor chamado Cássio Roberto Concerino, aqui de São Paulo, em que ele escreveu para o Estadão a respeito de 7 consequências ilícitas do decreto e da censura, né? Primeiro, hipótese de suposto abuso de autoridade. Segundo, possível modalidade de violação à liberdade de locomoção. As pessoas são impedidas de ir para um determinado lugar. Terceiro, imposição de censura. Quarto, reconhecimento de ato de improbidade administrativa que atentou contra os princípios da administração pública. Quinto, possíveis violações a princípios constitucionais tais quais princípio da impessoalidade, princípio do juiz natural, princípio da ampla defesa, entre outros. Sexto, possibilidade de incidência de eventual usurpação de função pública. Sétimo, possível crime de responsabilidade consubstanciado pela prática de procedimento incompatível com a honra, dignidade e decoro das funções de ministro. Eu fiz uma crítica aqui muito severa aos ministros que se fazem de bonzinho e não se pronunciam. Mas ontem eu vi o constrangidíssimo ministro Luiz Roberto Barroso dando uma entrevista para a televisão, no caso da TV Globo, né, a Globo News, e fazendo assim, considerações muito tímidas sobre a censura. Ele não é tão tímido assim quando briga com o Gilmar Mendes, mas alguma coisa o faz se controlar. Bom, agora, aquela sua declaração água com açúcar, bastante incoerente em relação às posições firmes que ele toma contra o pessoal que solta preso lá no Supremo, logo ele que é um advogado, caríssimo advogado de defesa, me chamou a atenção para um fato. Ele está nos Estados Unidos fazendo palestra. E aí nós tomamos o conhecimento de que o Supremo Tribunal Federal simplesmente não trabalhou esta semana, porque era Semana Santa. Porque eles têm direito a uma semana inteira, numa semana que só tem um feriado, que era a Sexta-feira da Paixão. Isso é uma desvergonha, né? Não é nem uma falta de vergonha. Isso é um despudor absurdo, né? Desses ministros do Supremo. Alguns foram até trabalhar, eu vi no jornal notícias sobre isso, que a Carmen Lúcia foi trabalhar, a Rosa Weber também foi trabalhar, mas o Barroso não foi. E os outros todos ficaram calados porque não estavam no Brasil. Não estavam no Brasil. Isso é um vexame. Depois ficam se queixando que tem 30 e tantos mil processos para julgar. Não trabalham uma semana inteira livre por causa de um feriado. E aí eu vi a notícia no jornal que, na verdade, os ministros têm 88 dias de folga no ano, além dos fins de semana.
são folgados demais. Aí, então acontece uma crise dessa, o sujeito foi pego com as calças na mão, né, fazendo palestras, que devem ser muito bem remuneradas, no exterior. Pois bem, eu ainda não falei devidamente sobre a tal da entrevista do Lula para a Folha, né? Mas o pessoal do antagonista, muito justamente magoado com o que aconteceu com eles foram censurados. O Mário Sabino teve que ir à polícia, nenhum cidadão honesto, direito, gosta de ir à polícia. O decreto não foi abolido, a censura demorou a cair. Somente ontem à tarde, eu tinha já até gravado o vídeo aqui de vocês, quando chegou o ofício liberando a publicação da reportagem, né? A partir de um recuo hipócrita. Pois bem, o pessoal do antagonista comprou um pouco a teoria de vários correspondentes que eu tenho tanto no Twitter como aqui no Facebook, de que eles usaram o recuo na questão da censura da imprensa para o Toffoli, que é sempre cheio desses reguleios, né, vetar a proibição da censura do Fux e ressuscitar a permissão da entrevista do Lula à Folha. Pois bem, o Lula é um preso comum. Entre os incômodos da prisão está a proibição do seu convívio social, que é representado por uma entrevista. Ainda assim, eu acho que uma entrevista do Lula não altera nada à hora do Brasil. De qualquer maneira, eu aproveito aqui essa oportunidade de falar sobre a entrevista do Lula para dizer o seguinte: eu não conheço liberação de entrevistas de presos comuns no Brasil. Eu tenho realmente a tentação de achar que com essa liberação, gente como Lewandowski e como o Dias Toffoli, essas pessoas estão querendo caracterizar o Lula como um preso diferente, um preso comum, vestindo a carapuça da história de que ele foi injustiçado. Não é verdade, o Lula é ladrão. O Lula foi condenado com provas, muitas provas, ainda responde a muitos processos. Foi condenado 2 vezes e foi condenado em segunda instância. Por isso é que ele está lá, na Polícia Federal, atrapalhando o trabalho da Polícia Federal lá em Curitiba, né? Então é uma história diferente e eu quero saber o seguinte: essa liberação para o Lula da entrevista vai ser estendida a outros presos comuns? Outros presos terão permissão para fazer isso, para dar entrevistas? Pois bem, diante disso, hoje é sábado de Aleluia, eu lhe desejo um bom sábado de Aleluia, um fim de sábado de Aleluia e, sobretudo, uma Páscoa feliz. A Páscoa é a ressurreição e eu estou aqui muito à vontade para desejar que o Brasil ressuscite nessa nova administração, já que nós nos livramos dos corruptos, dos ladrões, dos que rapinaram os cofres públicos, já tão depauperados, tão pobres do Brasil, provocaram essa crise em que nós estamos mergulhados. Então, goze de uma boa Páscoa, direto ao assunto, em pé, e só a verdade nos salvará.